7 meses atrás, a nossa empresa ela vem numa crescente, né? Desde 2019. Pode falar que a RC vem numa crescente muito boa. Só que a gente sentiu que a gente estagnou. O desafio apareceu na nossa porta. No primeiro momento eu não aceitei. Se eu cheguei até naquele momento daquele jeito, pra que precisar de ajuda? Precisar de ajuda. E a gente começou. Foi muito produtivo. Olha, eu sempre falo pro Mário, crescer é muito fácil. É muito fácil. Hoje você fala assim, mãe, eu quero fazer isso aqui. Se você tiver vontade, você vai fazer. O difícil é manter. Eu sempre falo, mas você nunca pode se acomodar. Se você acomodar, o que vem atrás vai te ultrapassar. E vai te passar e depois você alcançar. Ele é muito difícil. O desafio não é igual as outras. A gente já participou de outras consultorias que ajudou a gente a crescer. Só que o desafio ele muda principalmente o dono no quesito pessoal. A empresa é reflexo do patrão. Se o funcionário ele tá performando mal, ele é seu reflexo. Ou você tenta melhorar, ou você tem que cortar o mal pela raiz. Aí isso foi que eu mais gostei do desafio, porque ele fez a gente perceber que a empresa mudar primeiro é a gente, não a empresa. Tem a loja de 2000, eu já quebrei 3 vezes. 2009, eu vou contar uma história rapidinho. Eu fui a lona, eu fui a zero. Mas eu era um cara tão bom, um cara tão assim, eu tinha tão autoestima comigo mesmo. Se eu entrei, eu tenho que sair. E quando foi em 2016, eu pensei, eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu comecei a comprar caminhão, sem dinheiro. Eu tinha 3 caminhões em 2016. Quando foi em 2019, eu tinha de 9 a 10 caminhões. Sem financiamento, recurso e catira. Fazer uma catira daqui, uma catira daí e adquirir. Vou colocar a gente na berlinda. Eu quero que vocês resumam qual a percepção que vocês tiveram do trabalho do Gerson e do Arnaldo acompanhando vocês lá nesses meses todos. Pode ser sincero, pode descer a linha aqui, é papo reto, é papo de dono. O Arnaldo é um cara que ele vai te tranquilizar, ele cobra também, só que ele já sabe dar uma dosada. O Gerson é pancada, é na lata, ele não alisa não. Eu te falo a verdade, nota 10 para vocês dois. Eu tenho um resultado para compartilhar com vocês aqui. Na média, a RC Materiais de Construção, ela cresceu 35,6% do faturamento bruto. Já era significativo, já faturava muito bem. Então, para pensar, uma empresa que tem 26 anos de mercado, né, já atingiu um platô, normal. Uma empresa com essa história já atingiu um platô. E que consegue, num período aí de 6 meses de trabalho apenas, gerar um crescimento médio de 35,6%, é significativo. Fala aí, comunidade, Gerson Rodrigues aqui. Estamos no nosso segundo episódio do Papo de Dono. Um bate-papo direto, reto, com quem empreende de verdade. Empresários reais, empresas reais do Brasil real. Eu sou seu host, aqui o meu co-host da vez, Arnaldo. Bora de novo, Arnaldo? Bora nessa. Mais uma. E hoje os nossos convidados são muito especiais. Uma família empreendedora. Isso é muito comum no Brasil. Um patriarca que funda um negócio, e esse fundou um negócio há 26 anos, empreende, tem sucesso, constrói um legado, e de repente chegam os filhos. E os filhos têm que assumir o bastão, têm que pegar o bastão. E nesse caso, o que está acontecendo é que o pai cria um negócio milionário e o filho vai transformar esse negócio num negócio multimilionário. Estou aqui com Renato Lima, Mário Lima, pai e filho, prazer ter vocês aqui. Obrigado por estarem conosco nesse processo. A gente vai bater um papo aqui, fazer algumas perguntas. E eu quero começar com você se apresentando. De maneira objetiva e breve, falem de vocês para nós, para nossa audiência, para o pessoal conheça um pouquinho mais do Renato e do Mário. Quem são Renato e Mário? Eu sou o Renato Santos de Moraes Lima, dono da RC Materiais de Construção, há 26 anos no mercado, lutando cada dia. E é isso aí, estamos no mercado para, como diz, cada dia melhor. Você, Mário? Meu nome é Mário Neto, sou filho do Renatinho da RC, famoso aqui em Uberaba. Diz que é famoso que é bom de fazer negócio. Aqui é bom, viu? Na Catira, nossa senhora. Tem que tomar cuidado. Mas tem 24 anos, nasci dentro da RC, pretendo transformar a RC na principal loja de material de construção de Uberaba e região. E a gente tá aí pra isso. Vamos lá. Bora fazer acontecer. Bora fazer acontecer. Há 7 meses vocês foram convidados e iniciaram um projeto chamado Desafio Empreendedor. Há 7 meses vocês começaram uma trajetória de mudança, né, importante que está em construção. Conta aí pra gente como é que estava a empresa naquele momento, né? Pontos fortes, pontos fracos, o que já agradava a vocês no negócio de vocês, o que incomodava vocês. Tragam para nós um pouquinho da história da RC. 7 meses atrás, a nossa empresa ela vem numa crescente, né? Desde 2019. A gente pode falar que a RC vem numa crescente muito boa. Só que a gente sentiu que a gente estagnou. A gente travou, a gente fez uma reforma muito grande na loja. A gente viu um
um boom de vendas, só que depois de 1 ano, 2 anos de reforma, a gente viu que a gente não conseguia progredir mais. A gente tinha uma boa métrica de vendas, a gente tinha clientes novos chegando todos os dias, só que a gente sentiu que precisava de mais, melhorar a perspectiva de prospecção, até nós mesmos. Aí foi aonde que surgiu o desafio bateu na nossa porta. O desafio apareceu na nossa porta. No primeiro momento eu não aceitei. Eu falava que era um dinheiro gasto sem necessidade. Se eu cheguei até naquele momento daquele jeito, Pra que precisar de ajuda? precisar de ajuda. Mas a gente às vezes fala as coisas sem saber o que vai acontecer. Através do Mário e da Renata, que eles colocaram na minha cabeça: pai, não é preciso, não necessita disso. Eu sempre falo: pra quê? Me explica por quê. Vai ter muita coisa que eles vão mostrar pra nós que nós estamos fazendo errado, e nós temos muito que aprender. E através do Mário e da Renata, que hoje ela não tá aqui, é outra filha que eu tenho, e a gente começou. E foi muito produtivo. Muito, muito. Através disso, eu já passei para vários amigos meus. Aquele dia que o rapaz teve, o Carlos, esteve lá na loja, eu indiquei uns 10 amigos nossos. Aí conversar com o Carlos, ver se ele fechou algumas. A sua trajetória como consultor de resultados, Arnaldo, você conheceu e conhece muitos empresários, né? Mas já tinha conhecido uma figura tão marcante quanto essa? O Renato na verdade, ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração. Construiu uma empresa do zero e um tino para negócios único. Uma habilidade para fazer bons negócios. E nós comentamos aqui nos bastidores, se montar uma mentoria para como fazer uma boa catira, como diz os mineiros, né? A gente é o primeiro a estar junto com você, Renato. Eu propus pro Renato ser sócio dele, porque ele, aqui em Minas tem uma expressão que ajuda a fazer catira. Catira é fazer negociações, é bom de negociação. Esse cara é mestre, né? Inclusive eu sou o primeiro aluno da mentoria dele se lançar como fazer negócios bem feitos. Mas vocês tinham dores, né, Mário, lá no início. Você pode listar para nós quais são as dores que mais incomodavam vocês na empresa antes de começar o desafio? Falta de organização, a gente era muito, não vou dizer bagunçado, mas a gente tinha pontos a melhorar. Questão de comunicação com o funcionário também era um ponto pra gente organizar. Questão de estoque, nossa própria contabilidade, a gente não tinha nenhuma projeção para o futuro, a gente não imaginava quanto que a gente poderia vender no futuro, a gente só tinha números fechados. Mês passado vendeu X, mês atrasado vendeu X dividido por 2, mas a gente não sabia como melhorar, o porquê a gente vendeu menos, a gente não conseguia metrificar nada. Aí essa é uma das principais dores que a gente viu no... Isso te incomodava? E isso incomodava a gente demais. A gente sabia que podia melhorar, mas a gente não sabia aonde buscar esse número, aonde analisar esse número, como melhorar. Aí a gente tava meio que no escuro. E o que incomodava o Renato como fundador, né, do negócio? Depois de tantos anos, tanto sucesso, de repente passando para os filhos o bastão, o que te tirava o sono naquele momento com preocupação para o futuro do negócio? Olha, eu sempre falo pro Mário, crescer é muito fácil. Crescer é muito fácil. Hoje você fala assim: amanhã eu quero fazer isso aqui. Se você tiver vontade, você vai fazer. O difícil é manter. O difícil, o empresário hoje, o que ele sofre mais é manter o negócio dele. E sempre eu falava pro Mário, eu não sabia por onde começar. Porque você vai crescendo, você chega no céu. Eu sempre falo pro Mário, você nunca pode se acomodar. Se você acomodar, o que vem atrás vai te ultrapassar, e vai te passar, e depois você alcançar ele é muito difícil. É muito difícil. Então o que me incomodava é isso aí, assim, como nós vamos fazer para nós ir numa crescente? Porque se você chega num patamar, igualzinho a loja chegou, a loja em 2019, vocês viram as fotos lá, a loja pequenininha. Do nada a loja fez isso aqui, deu um boom. Isso eu vou falando com vocês, sem dinheiro, hein? Foi na coragem mesmo. Mas assim, aí eu sempre falava, mas nós não pode parar no tempo, nós temos que melhorar. Mas graças a Deus, com o Mário, com a Renata, eu tenho a Carol que não me ajuda assim, lá dentro da loja, me ajuda por fora, nessas cartilhas que eu faço, esses negócios que eu faço. Eu sempre falo, mas nós precisa crescer mais ainda, nós não pode parar no tempo. Eu não falo assim, o Mário tem um pensamento muito bom, eu acho bom pra ele, às vezes pra mim mais não. Ele quer ser o primeiro, quer ser diferente, quer ser o primeiro de Uberaba, da região. Eu nem pensava nessa hipótese, eu deixo mais pra ele esse pensamento mais firme. Então, assim, o que mais me incomodava era separar no tempo. Graças a Deus. Isso que você trouxe é muito significativo, Renato, porque acontece muito no Brasil de empresários da sua geração, da nossa geração, né? Que somos mais veteranos, mais experientes, construir negócios que vão ser tracionados, que vão gerar um volume de vendas, que vão viver uma curvatura de crescimento. E chega um momento que é natural em todo negócio, que estabiliza, né? Que o mercado chega no teto. E a partir daí, sem gestão,
sem organização, sem processos, sem estabelecimento de metas, sem planejamento, que é desafiador demais. E quando conheceu você, você estava vivendo isso. E aí iniciou o desafio, Mário. Começou o programa, né? Encontros em grupo, encontros individuais da empresa e o monitoramento, o Arnaldo e o Gerson pegando o pé de vocês, cobrando vocês. Como foi para vocês viver essa experiência? Foi legal demais, mas eu acho que o desafio não é igual as outras. A gente já participou de outras consultorias que ajudou a gente a crescer. A gente teve uma assessoria financeira na loja um tempo atrás, antes do desafio, só que o desafio ele muda principalmente o dono no quesito pessoal. Eu falo no quesito pessoal, uma coisa que todo mundo fala, a questão da agenda. O desafio ele pôs como obrigação a gente utilizar a agenda, e hoje é uma coisa que me ajuda muito. E não é uma coisa que uma consultoria, uma assessoria financeira vai te ajudar, porque isso quer dizer você mesmo, seu pessoal. Então, o desafio, na maneira de ver, né, pai? Eu acho que muda mais a gente, questão de liderança, a gente vai lá e faz o DIS. Eu disse que a questão da nossa avaliação, de como que a gente se autoavalia, como nossos funcionários nos avaliam, e a gente começa a ver onde a gente pode mudar. Porque o que o desafio fala muito, e meu pai já falava antes, meu pai, mesmo sem faculdade, sem estudo, isso aqui é o meu ídolo. Com ele e minha mãe são pra mim a referência. Ele sempre falou, a empresa é reflexo do patrão. Se o funcionário ele tá performando mal, ele é seu reflexo. Ou você tenta melhorar, ou você tem que cortar o mal pela raiz. Aí isso foi que eu mais gostei do desafio, porque ele fez a gente perceber que quem precisa mudar primeiro é a gente, não a empresa. Bacana. Deixa eu falar com você sobre isso que o Mário trouxe, que é crucial na metodologia do desafio. O desafio tem um foco principal em trabalhar a mentalidade e o comportamento dos donos. Porque quem toma a decisão, quem direciona o negócio, quem faz o negócio acontecer, é quem comanda, é quem tá com o timão na mão, é quem tá com o manche. É o piloto, e os pilotos de uma empresa são os donos. Ao longo desse processo, Renato, de construção de mentalidade nova, de comportamentos novos, o que você viu acontecer dentro da empresa que você disse, isso vai funcionar? Olha, quando o Mário começou a pegar o negócio, eu sei passar para ele, o Mário, quando com 19 anos, falava, pai, eu vou morar fora. Não vou ficar aqui não, eu vou morar fora. E eu senti muito só aí a crise. A crise é muito boa para vender. A crise é... Eu sempre falo, se fosse escolher uma pessoa na loja que fosse meu parceiro de vendas, eu escolheria a Cris. Não desmerecendo mais, não desmerecendo os funcionários, porque a Cris é muito boa para vender. Muito boa. Mas assim, era só eu e ela. Eu sempre falava, Cris, se ficar só nós dois, eu não penso em crescer. De jeito nenhum. Porque vai chegar num ponto certo da vida que você vai querer descansar. E você pegar um negócio, eu falo muito que você não é só os filhos, você tem que pensar muito nos funcionários. O funcionário é uma família, queira sim, queira não, te dá dor de cabeça, é uma família. Então assim, quando o Mário veio para me ajudar, aí sim, eu sentei com eles assim, pô, vocês estão afim? Se vocês estiverem afim de ir junto comigo, eu vou. Se vocês não tiver, que eu tenho, para mim, sua mãe nós sobrevive. Aí eles toparam a ideia de crescer, a gente foi. Eu não esperava chegar aonde que eu tô, de jeito nenhum. Nunca fiz programação na minha vida, nunca. Eu tenho a loja desde 2000, eu já quebrei 3 vezes. Quebrar assim, a gente não fala quebrar, ficar sem dinheiro. Foi de 2000 a 2009. 2009, eu vou contar uma história rapidinho. Eu fui à lona, eu fui a zero. Mas eu era um cara tão bom, um cara tão assim, eu tinha tão autoestima comigo mesmo, tinha dia que eu nunca dei depressão. Mas tinha dia que você ficava meio, opa, Você é humano, né? exatamente. Você não é o Clark Kent. Mas eu tinha comigo assim, então assim, cara, se eu entrei, eu tenho que sair. Eu tinha muita energia. Hoje não, eu tô com 55, 56, sua energia vai diminuindo. Agora que eu tô sem energia, não, mas assim, hoje quem tem energia é o Mário, a Renata. Deixa pra ele, né? Deixa pra ele. Então assim, eu vi assim que eu tinha muita coisa pra fazer ainda. Muita. Aí comecei, 2000, eu fui consertar em 2016. 6 anos. 6 anos pra colocar em ordem de novo. Nunca desanimei, nunca. E nunca falar assim, eu não vou dar, não. Sempre falei, não, vou dar conta. Vou dar a volta por cima. Quando foi em 2016, eu tive um bom advogado que me ajudou muito. Eu falo que tem coisas na vida que você não faz sozinho. Você tem que ter uma pessoa para te ajudar. Escutar as pessoas. Eu sou um cara muito bom para escutar. Eu sou um cara meio assim. Às vezes eu discuto, naquele momento eu não abro mão do que eu quero, mas quando eu entro na minha sala eu vou me refletir. Opa, tô errado, não sou assim? De jeito nenhum. Eu sou Depois de volta acende a mão, né? Mas o primeiro momento, às vezes o cara quer tirar um desafio pra você fala, pô, e quem manda é eu, bebê. Que não, que eu cheguei primeiro. Então, depois eu reflito e vejo que eu tô errado.
E quando foi em 2016, eu pensei, eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu não vou ser o melhor se eu não melhorar em alguma coisa. Eu comecei a comprar caminhão, sem dinheiro. E fomos comprar. Eu tinha 3 caminhões em 2016. Quando foi em 2019, eu tinha de 9 a 10 caminhões. Sem financiamento. Recurso e catira. Fazer uma catira daqui, uma catira daí, adquirindo. Não um caminhão zero. Quando foi em 2020, eu saí para comprar um caminhão zero. Não tinha dinheiro também. 2020 estava começando a pandemia. Não Faz só 6 anos, né? 6 anos. Fui numa agência, não fui bem atendido, fui para outra, fui muito bem atendido. Eu falo, atendimento é tudo nessa vida. Atendimento, o cara compra até avião sem dinheiro, se o cara souber vender. Rapaz, me ofereceu um caminhão que eu precisava, falei, faz meu cadastro. Não sei se vai passar, nunca comprei nada financiado desse jeito. Falou, não, Renatinho, vamos fazer aqui agora. Fiz o financiamento, eu fiz o cadastro. A agência que eu tinha do lado me chamou. O vendedor, Renatinho, você esteve aqui, ninguém te atendeu, posso na sua aula? Eu falei, pode vir. Ele chegou lá e falou assim, Fernando, já comprei o caminhão. Nem comprei, fiz uma ficha, nem sei se vai ser aprovado. Vamos fazer uma comigo. Se pra não aprovar, quem sabe a minha prova. Vamos meter bronca aí, velho. Comprei com nós mesmos. E fiz 2 fichas. Eu pra sair, pelo menos o caminhão tá bom, né? E sem dinheiro. Só o nome mesmo. Rapaz, eu fiquei quantos dias? As 2 eu perguntei, quantos dias essa ficha pra ser liberada? Foi 5 dias. Falei, beleza. Ele chegar primeiro, né? E da primeira eu assinei um contrato. Se aprovasse, o caminhão já estava liberado para mim. E o caminhão estava começando a faltar. Aí eu peguei e falei, beleza. Vou almoçar no outro dia, 1h da tarde. Quem me liga? Papai da Vox. Ele vai precisar de documento, né? Ô, Renatinho, bom? Falei, bom. Você quer uma boa notícia? Eu falei, opa, tô preparado. Eu falei, rapaz, foi aprovado 100%. Seu caminhão tá aprovado e chega daqui 2 meses para você. Vou mandar fazer a caçamba, papai. Eu falei, beleza, bom demais. Aí, opa. Se provou esse, não vai provar o outro, né? Todo mundo já garantiu. Tô em casa almoçando, depois de meia hora o telefone toca. Minha da Mercedes. Renatinho, bom! E aquela empolgação, esse é bom pra atender, esse moleque é bom. Aí pegou e falou assim, quer uma notícia boa? Eu falei, que é, meu querido? Foi aprovado 100%. Esse tinha 2 caminhões, 100% financiado. Dor é corajoso. Aí eu comprei os 2 caminhões. Você pegou os 2. Peguei os 2 no primeiro momento, não, falei pra minha esposa, olha a história. É lógico, esposa não pode saber dessas coisas. Aí eu peguei e liguei pro rapaz da Vox, falei, você vai... Eu peguei e falei pro Ítalo, você vai na loja que hora? Ele falou, não, vou levar uns papéis agora. Eu falei, não leva agora não. Você vai levar 4h30 da tarde. Eu falei, por quê? Eu falei, não, você vai chegar lá, eu vou assinar o da Vox. Já foi aprovado. Eu peguei e falei pra da Vox, foi aprovado. Ele assustou no primeiro momento, pensou dispensar o dele. Eu falei, rapaz, quem tem um tem 2. Quem paga um, paga 2. Você vai levar os papéis pra mim. O rapaz da Vox vai lá agora a mesa que já vai assinar. Você vai sem a camisa da Mercedes, uma camisa normal, e vai falar pra mim que os papéis deu errado, tem que assinar de novo. A Cris só vai ficar sabendo quando esse caminhão chegar. Eu falei, rapaz, mas vai dar? Falei, não dá certo. Pode, pronto, mete a broca aí. Quando foi 4h30, foi certinho. Ele chegou lá, chamei a Cris, falei, Cris, os papéis lá deu errado, vai ter que assinar tudo de novo. Tem que assinar de novo, falei, tem que assinar de novo, vamos assinar. Passou lá os 60 dias, mesmo 60 dias, o primeiro caminhão chega. Chega o caminhão da Vox. Beleza, assim, cantou com o caminhão, tal. Nós temos condições de pagar? Falei, vamos pagar. Se Deus abençoe, vai dar tudo certo. Nossa, nós estamos preparados para isso. Rapaz, me passa mais 15 dias. Chegou do Mercedes. Rapaz, me liga, Renatinho, para vir buscar o outro. Ninguém sabia, nem meu gerente sabia. Cheguei no meu gerente, que toma conta do meu pátio lá embaixo. Vamos Berlândia. Vou fazer o quê? Preciso você em Berlândia trazer um caminhão. Um caminhão. E mais um. Falei, mais um. Você é louco. Não. Aí buscamos. Eu sou regionário, eu enxergo de forma lá à frente. Na hora de sair de Uberlândia, eu falei, agora vamos passar na loja. Mostrar meus filhos, mostrar minha esposa. Esse marido já tava comigo, né? Já tava chegando já. Ou tava tão assim ainda. Tava lá já. Aí o outro caminhão chegou, a Cristiana, tudo igual, o caminhão. Aí falou assim, falei, deixa eu mostrar um negócio. Aí falou, o que é? Só pra fora, saiu dos meninos. Falei, caminhão. Aí falou, mas esse caminhão você já mostrou. Eu falei, não, esse é outro. Você é doido, fez tudo. Eu já foi provado, agora dele voltar pra trás. E assim começando. Hoje nós já temos 16 caminhões, né? Isso faz 6 anos. 6 anos. Olha que bacana isso, Arnaldo. A gente vive com muitos empresários, né? E muitas vezes a gente escuta histórias como essa, Renato, de gente que acreditou, que teve coragem, né? Que deu o passo que tinha que dar. E também escutamos histórias de empresários que deixam de dar o passo por medo, por falta de recursos, falta de dinheiro. E em 6 anos você fez essa revolução e hoje está onde está. Quando o desafio chegou,
Ele não veio para mudar o teu tipo de negócio, ele veio para somar, para agregar valor para vocês Veio para ajudar muito. e trazer uma metodologia que aprimorasse a sua gestão. Quais 3 aspectos, Mário, durante o programa, mais chamaram sua atenção no trabalho que a gente fez juntos? Então, eu acho que é o acompanhamento, um acompanhamento bem de perto. Então, acontecem reuniões individuais na empresa, acontece reunião em grupo e tá sempre perguntando, sempre cobrando o que tem que ser entregue. Gente, vamos lá, Renatinha, Mário, vamos lá, vocês não vão dar uma planilha não, manda lá, que nós temos que analisar, pôr as metas, então esse acompanhamento bem de perto. Eles realmente buscam entender a empresa, então eles não vão chegar lá e com uma receita de bolo, porque cada empresa tem sua individualidade. Então eles vão analisar a empresa, vão cuidar certinho do que a RC precisa, do que as outras empresas do desafio precisavam. Então tem essa análise individual de cada empresa, eles vão buscar ajudar de acordo com o que você precisa, porque às vezes o que eu preciso não é o que meu pai precisa, se meu pai fosse uma empresa diferente. Então o desafio, ele busca isso. Ele personaliza. Ele personaliza, ele é muito personalizado. Então, se você tem uma empresa, ela pode ser de médio, a gente pode falar até de pequeno, de grande porte, o desafio vai te ajudar. Ela não é feita numa empresa específica, ela é feita para todo tipo de empresa. E a terceira coisa, eu acho que é a questão de planejamento e meta, né? Uma coisa que a gente não tinha. Uma meta anual, uma meta, igual esse mês de 2025, a gente tem a meta já de todos os meses, a gente tem que cumprir e já vamos planejar a meta de 2027. E para você, Renato, o que mais te chamou a atenção no Desafio Empreendedor? Nesses 7 meses que a gente esteve juntos. Olha, para mim, pessoalmente, para mim, Renato, eu aprendi muita coisa. Tem muita coisa que você tem muita vontade de fazer, mas não tá no momento. Assim, o empresário às vezes se empolga muito. Por exemplo, os empresários estão começando, e mesmo os empresários mais antigos, igualzinho eu. Então, assim, o desafio, ele vai te mostrando alguns caminhos que às vezes você pensa que você pode ir, você tem que dar uma segurada. Isso foi, assim, acho que a coisa que mais me mexeu comigo foi isso aí, entendeu? Tem hora que... Planejamento. Exatamente, planejamento. Porque eu sou um cara que eu vou muito na empolgação, às vezes na emoção. Mas pra mim também falar assim, não vou fazer, é do dia... Da mesma hora, falar, não vou fazer. Mas assim, ontem eu até conversando com o Arnaldo, cara, eu fiz alguns investimentos aí, eu falar que é errado não, mas não foi coisa boa. Assim, não ganhei dinheiro, não tive luz, mas se não fosse o desafio, eu já tinha feito mais coisa que lá na frente, às vezes, pra me prejudicar, assim, dentro. Ou seja, você literalmente é um motor turbinado. Você é um cara acelerado, você é um cara que faz negócio. Tá. O desafio trouxe um freio para dar equilíbrio. Ontem, essa semana passada, me apareceu um negócio muito bom. Rapaz, mas mexeu comigo. Eu fiz conta pra todo lado. Eu tô fazendo conta ainda. Mas antigamente nem fazia as contas. Eu só ia, né? Os negócios dele já tinha ido. Vou colocar a gente na berlinda. Posso? Vamos lá. Eu quero que vocês resumam qual a percepção que vocês tiveram do trabalho do Gerson e do Arnaldo acompanhando vocês lá nesses meses todos. Pode ser sincero, pode descer a linha. Aqui é papo reto, é papo de dono. Separadamente? Isso. Então, o Gerson é pancada, viu? O que meu pai é turbinado, o Gerson também vai na mesma pegada. É um cara que, no conversar, eu já vi que ele é diferente, empreendedor nato, só que pra cobrar também não tem papo na língua, não. Ele vai te falar o que tiver falar na lata. O Arnaldo não, o Arnaldo é um cara que ele vai te tranquilizar, ele cobra também, só que ele já sabe dar uma dosada. O Gerson é pancada, é na lata, ele não alisa, não. Aí o Arnaldo, igual eu vejo que a Renata, ela tem mais facilidade de conversar com o Arnaldo, por exemplo. Igual meu pai conversa bem com os dois, só que ele dá muito bem com o Gerson. Aí eu acho que como tem essa dicotomia, tem essa diferença dos dois, eu acho que é muito fácil. Porque como os dois são diferentes, aí vai ter gente que vai ter facilidade de conversar com o Arnaldo e pessoas vão ter facilidade de conversar com o Gerson. Bacana, bacana. E você, Renato? Do meu ponto de vista, os dois é muito gente boa. Não é porque tá aqui não. Arnaldo, sempre nós esteve junto, o Gerson, as ideias às vezes baixas até mais que a do Gerson, que do Arnaldo. O Arnaldo acho que é um cara mais medroso. Segura mais, né, Renato? Renato, cuidado com esses negócios, vai devagar. Eu sei, cara, eu acho que no primeiro momento, quando nós encontramos esse primeiro momento, você fica meio assim, você meio acanhado. Mas depois você vai conhecendo as pessoas, cara, eu te falo a verdade, nota 10 pra vocês dois. Toda equipe. Toda equipe. Então, assim... Estamos nesse bate-papo agradável, gostoso aqui com essa dupla incrível, Renato e Mário. E é claro que o Desafio Empreendedor é um programa de mudança de mentalidade, é um programa de mudança de comportamento do dono, mas é um programa de geração de resultados. Eu tenho um resultado para compartilhar com vocês aqui. Na média, a RC Materiais de Construção, ela cresceu 35,6% do faturamento bruto, que já era significativo, já faturava muito bem.
Então, para pensar, uma empresa que tem 26 anos de mercado, né? Já atingiu um platô, normal. Uma empresa com essa história já atingiu um platô. E que consegue, num período aí de 6 meses de trabalho apenas, gerar um crescimento médio de 35,6%, é significativo. O que vocês acham disso? O que vocês acham de mais dinheiro no bolso assim? É bom demais. Precisa demais, né? Precisa de mais dinheiro minhas carteiras. Esse crescimento, que é graças a Deus, com a ajuda de vocês aí, e a gente pensa crescer mais. A gente tem que crescer, né? A gente tem que crescer, e eu falo a verdade, mas é preciso dobrar, né, mano? A gente vai dobrar. Agora que a gente tem as metas feitas pra bater, a gente vai... É só chegar nelas. E tirando esse resultado de crescimento médio de 35,6%, que outros resultados marcaram vocês na empresa durante o desafio? Assim, o que marcou nesse curso aí, fala a verdade, essas reuniões, com certeza, foi muito boa. Te mostra muita coisa, às vezes ela te mostra coisas que você não quer ver, mas você tem que enxergar. Pra mim, pessoalmente, o que melhorou muito pra mim foi as reuniões com os funcionários. Da parte lá de baixo do outro depósito que a gente tem, tá vendo? Gerou uma aproximação contigo. Exatamente, eu não tinha essa convivência com eles. Sou um cara muito gente boa, de bate-papo, cara de... Às vezes eu sou até mais amigo do que patrão, coisa que meus filhos não é, e eu até prefiro que não seja mais firme, que você começa a abrir muito o seu... Como que eu vou dizer a palavra mais certa? É você ficar mais à vontade com os funcionários, às vezes você Solta a rédea demais, vai. e depois de você puxar ela, é mais difícil. Alguns confundem, né, Renato? Muita gente confunde. E eu tenho a Renata lá hoje, que era totalmente diferente. Eu acho muito bom. Eu falo muito para os funcionários meus, aproveita muito enquanto eu estiver aqui. E quando eu estiver aqui, vocês ainda tem muita coisa comigo. No dia que eu passar a rédea para a Renata... Vocês estão ferrados. Vocês estão ferrados. Aí o pensamento não é que ela é uma pessoa ruim, mas ela é mais rígida, entendendo? Mais profissional, né? Bem mais profissional. Tem coisa que eu vou fazer, ela fala, pai, não faz, não é o certo. E eu acabo fazendo por causa deles. Ela não. Se for por ela, não faria, mas do jeito dela. Sempre os caras. Então essa conexão com o time foi uma coisa boa. Foi ótimo. Além do crescimento de faturamento, essa conexão com o time, que outra mudança ou ganho que vocês tiveram nesses 7 meses que te impactou, Mário? Acho que não só o ganho a gente nessa relação com a equipe, mas como a gente é uma empresa familiar, nossa relação é entre a gente mesmo. A gente não tinha reunião. As reuniões de liderança. Reunião de liderança, aí a reunião é eu, minha mãe, meu pai, minhas 2 irmãs, a Renata e a Carol. E agora a gente tem essa reunião, a gente consegue alinhar as coisas que antes a gente saía pra comer, começava a debater ali, não acabava, e só ia debater depois quando a água já tava batendo na bunda. Aí agora que a gente tem essa reunião da gente mesmo, da gestão, a gente conseguiu se unir mais, a gente discute menos, né? Discute ainda, porque empresa familiar não tem como. Tem faísca. Mas com mais maturidade. Só com mais maturidade. Eu e minha irmã, a gente melhorou muito, a gente tem que melhorar ainda mais. Questão da nossa relação, só que a gente sabe que a gente tá em busca do mesmo objetivo. A gente briga, mas é querendo crescer. Aí eu vejo que a gente, depois do desafio, a gente conseguiu se unir ainda mais. Bacana. É verdade. Vou te dar 3 dados para vocês aqui, Renato e Mário. Nesse exato momento, no Brasil, 9 em cada 10 empreendedores são extremamente amadores da sua gestão. São donos de empresa que não fazem ideia de como tocar o negócio. Nesse exato momento, de cada 10 CNPJs que estão abrindo, 7 vão fechar as portas em até 5 anos. Vão deixar de existir. Nesse exato momento, 7 em cada 10 empresários brasileiros estão passando por alguma dificuldade financeira. Eu quero que vocês olhem para essa câmera agora. Imagina que vocês vão conversar com empreendedores de todo o Brasil, que estão ouvindo vocês. Uma história de sucesso de uma empresa consolidada, de uma família empreendedora consolidada que tem resultados e que participou do desafio. E esse empresário aqui está na dúvida se deve ou não participar do desafio. Que conselho vocês dariam para eles? Faz, não faz? E por quê? Olha, eu falo para todo mundo, até os que eu indiquei, pode fazer que é muito bom. É muito bom. No primeiro momento você vai ficar meio acanhado, meio assim, às vezes meio, será que eu vou dar conta do desafio? Dá conta que eles ajudam muito. Eu vou te falar a verdade, eu aprendi muitas coisas mesmo eu aprendi. Não só com eles mesmo, às vezes no dia a dia mesmo, das reuniões. Pra mim, particular mesmo, tirar na loja, eu melhorei muito. Eu fazia muita coisa sem falar nada pra ninguém, meus filhos. Depois que a bomba ia estourar, que eu ia falar pra eles, hoje não, hoje eu vou fazer qualquer tipo de coisa. Eu chego neles, eu converso com eles, ver se tá certo. Primeiro momento, às vezes eles falam não, depois nós senta de novo, reflete, às vezes dá certo ou não, eu paro por ele, dá certo, continua, não deu certo, nós para. Isso antigamente não. Antes eu fazia do meu jeito, pronto, acabou, hoje não. Então assim, o que eu falo para muitos amigos meus que eu fui indicando pro Carlos,
pode fazer, e pode fazer, que é muito bom. Vocês não vão se arrepender. Só fazendo pra vocês verem. É isso aí. Não, mas eu faço as palavras do meu pai a minha. Pra você, principalmente, igual a gente, que tinha uma gestão, eu não vou falar madura, porque a gente já tinha uma empresa de médio porte, mas que não tinha conhecimento dos seus números, não sabe como crescer, ou não tem noção nenhuma do negócio, fazer o desafio vai te capacitar em relação a isso e te capacitar pessoalmente. Então, pra você melhorar como gestor, melhorar como líder, eu acho que é primordial você fazer o desafio. É uma coisa que não pode faltar. Se você tem oportunidade, se você tem caixa, isso não é um custo, é um investimento. Então, se você tem esse dinheiro para investir em você, investir na sua empresa, você deve investir. Não deixa para depois, porque às vezes, igual meu pai fala, o seu concorrente está se capacitando e você vai ficar para trás. Para correr atrás do prejuízo, a estrada é longa. É longa, é longa. Bom demais, né, Arnaldo? Excelente, excelente, excelente. A gente fecha esse ciclo de 7 meses e é muito prazeroso ouvir histórias, principalmente história de família que envolve. A gente teve a oportunidade de estar junto, né, mestre? Aqui tem história, né? E são histórias que a gente fica emocionado e uma bênção de principalmente participar de uma família tão linda como a de vocês e principalmente de sucesso. E o que a gente sai, e a gente sempre fala aqui, com a certeza do propósito. E principalmente com essa família linda e uma família empreendedora. Parabéns para vocês. Quero falar com você agora que acabou de conhecer essa história maravilhosa da RC Materiais de Construção, uma empresa de 26 anos de mercado, fundada pelo Renato, num processo de transição de gestão, passando bastão para os filhos, um deles está aqui, o Mário. Uma história real, de empreendedores reais, que vivem o dia a dia, de tocar o negócio, de construir sucesso, de trazer prosperidade e abundância para a própria família através do mundo dos negócios, num país como o nosso, como o Brasil. Essas histórias é para que você encontre inspiração, é para que você encontre motivo, mas principalmente para que você entenda que você só vai sozinho se quiser. O desafio empreendedor se encaixa perfeitamente em histórias como essa. Como se encaixou na história da família Lima, na história da RC Materiais, do Renato e do Mário. E pode se encaixar na sua. Então, se você quer fazer o que o Renato fez, o que o Mário fez, o que eles fizeram, de participar do desafio, construir resultados incríveis, quer crescer faturamento, quer melhorar a gestão, quer melhorar a comunicação interna, quer ter mais engajamento societário com as pessoas, eu tenho a solução para você. Clica no link da descrição desse vídeo e você vai receber o contato da nossa equipe. Para quem sabe, daqui a alguns meses ou anos, estar aqui no Papo de Dono contando a sua história também. Te vejo no próximo episódio.